Você sabe a diferença entre gordura e músculo? Se não sabe, fica aqui comigo que eu vou estar te explicando. Meu nome é Paloma Silva e eu sou nutricionista. Olha só a diferença entre o tecido adiposo e o músculo. Só que a diferença não é só pela aparência, na estética, é uma diferença na composição do seu tecido. O tecido adiposo, você pode perceber que ele é muito mais volumoso, então ocupa mais espaço no seu corpo. E quando ele está acima do recomendado no seu corpo, então pessoas que têm percentuais altos de gordura, esse tecido adiposo ele fica altamente inflamado. Então isso faz com que gere processos de doenças. Então, quando você perde 1 quilo de gordura, significa que você vai estar ganhando mais saúde, porque esse tecido adiposo aqui libera substâncias que fazem aí aumentar a sua pressão, que fazem você criar resistência à insulina, e isso tudo, ao decorrer do tempo, vai gerando um processo de adoecimento. Então, quando você perde gordura e ganha músculo, significa que você está ganhando saúde, está ganhando vida, está diminuindo aí a sua chance de adoecer. Agora deixa eu te explicar na tela do meu computador mais detalhadamente como isso acontece. O tecido muscular pode ser dividido em 3 tipos: tecido muscular estriado esquelético, tecido muscular estriado cardíaco e tecido muscular não estriado, que seria aí no caso tecido muscular liso. Apesar da diferença dos nomes, todos eles exercem aí uma função principal, que é a de contração. E também ele tem outras funções, como por exemplo, movimentação corporal. Então, é os músculos e os ossos que sustentam o seu corpo, da estabilidade da postura. Então, você pode perceber que pessoas mais idosas, quando ela vai perdendo a massa muscular, ela vai ficando mais fraca. E esse processo é um processo normal. Com o envelhecimento, as pessoas tendem a perder músculo. E esse processo se chama sarcopenia. Então, quando a pessoa ela perde músculo, perde essa sustentação, elas estão mais suscetíveis a quedas e a fraturas devido à falta desse músculo para sustentar o corpo. Então, por isso que durante o envelhecimento é importante fazer atividade física para continuar preservando essa muscular, para evitar aí as quedas, né, durante o envelhecimento, para evitar várias outras situações. A circulação sanguínea é principalmente voltada aí pelo músculo cardíaco. Quando ele faz o bombeamento do sangue, ele está executando essa circulação sanguínea, transporte de nutrientes também, porque é através desse sangue que vai circulando pelo corpo, que vai fazendo os transportes, né, de nutrientes para todas as células do corpo. Então é muito importante. O tecido muscular, ele secreta irisina durante a atividade física e ela exerce um papel muito importante para a saúde no geral. Mas também o músculo tem várias outras funções. Aqui eu coloquei para vocês somente alguma. Então, qual que é a composição do músculo esquelético? Então, aqui está o músculo, né? Esse músculo, quando a gente amplia, ele é esse aqui. Ele possui vários fascículos, ou seja, vários conjuntinhos igual esse aqui. E quando a gente amplia esse fascículo, tem novamente vários pontinhos aqui, onde cada pedacinho desse representa o que? Uma fibra muscular. Então, eu pego esse músculo, amplio, ele vai ter vários fascículos e dentro desses fascículos aqui, não dá para ver, mas dentro desses fascículos tem esses pontinhos aqui, como se fosse esse outro aqui, que vai ser o quê? As fibras musculares, igual aqui, tá aqui.
Então, isso aqui é o conjunto de fibras musculares. Quando você faz exercício físico, você vem fazendo pequenas lesões nessas fibras musculares, onde essa célula satélite aqui, que é a que vai vir e regenerar esse músculo, a famosa hipertrofia. As proteínas, elas são muito importantes, mas elas não são a única coisa que determina o ganho de massa muscular, porque o tecido muscular, ele é composto aí por fibras musculares, mas que precisa de nutrientes, tanto como a proteína, como cálcio, ferro e outros. Então, assim, ter uma alimentação balanceada, ela é importante aí no ganho de massa muscular. Então, esse foi aí a nossa explicação sobre o músculo. Falando aqui do tecido adiposo, vamos falar sobre a composição da gordura e suas funções. Como vocês podem ver aqui é o tecido adiposo, que está debaixo da pele, ou seja, essa aqui é uma gordura subcutânea. Quando a gente dá o zoom aqui na tela, nós podemos ver que ela é uma célula normal. Porém, o diferencial dessa célula é que, além dos componentes celulares, né, que são o núcleo, entre outros componentes, ela tem uma região principalmente composta por quê? Por ácido graxo, que aí é as gorduras, tá? Esse tecido adiposo aqui é o tecido adiposo branco, presentes em adultos, tá? Mas também as crianças, principalmente, em algumas regiões do corpo, tem o tecido adiposo marrom, que é um tecido um pouco diferente desse aqui. E também tem o tecido adiposo bege, que eu vou explicar mais no final para vocês. Então, quais que são as funções das gorduras? Sim, gente, é isso mesmo. A gordura, ela não tá aí no seu corpo só para te atrapalhar, não. Ela tem funções importantes. E quais funções que são essas? Proteção mecânica contra choques, traumatismo externo. Então, pensando em uma queda, essa gordura ajuda no quê? A te proteger contra a queda, né? Para você não machucar tanto. Permite também um adequado deslizamento entre as vísceras, sem comprometer a sua integridade e funcionalidade dos mesmos, ou seja, fica como meio que se fosse como um lubrificante, né? Fazendo com que consiga ter esse deslizamento de forma correta, sem comprometer a integridade. Então, ela é importante por isso também. A gordura, ela também, gente, é um isolante térmico. Em tempos frios, é através dessa gordura aqui que a gente vai quebrar e gerar calor. Então, ela atua aí na questão da manutenção da temperatura corporal. Então, sem gordura não tem como viver, porque ela ajuda na manutenção da temperatura corporal, além de ser o nosso armazenamento de energia. Então, quem tem gordura em períodos de escassez acaba tendo maior reserva de energia, então mais possibilidade de conseguir sobreviver, porque o corpo vai quebrando essa gordura aqui e vai para utilizar em suas funções, tá? E a gordura também tem um papel hormonal, e esse papel hormonal, ele é muito importante em diversos aspectos. Então, mostrando para vocês sobre um pouquinho da ação hormonal do tecido adiposo, ele secreta várias substâncias, as chamadas adipocinas, que são todas essas aqui, que vão realizar funções importantes no nosso corpo. Temos, por exemplo, adipocinas que estão muito ligadas ao sistema imune, que é as interleucinas e o fator de necrose tumoral. Temos também adipocinas que atuam aí na regulação do gasto energético e da fome, como a leptina. Temos também adipocinas que estão o quê? Relacionadas à pressão arterial. Então, por isso, quando a pessoa ela tem um acúmulo maior de gordura, ela pode desenvolver problemas como a hipertensão arterial, mas também tem adipocinas como, por exemplo, a adenopectina, que age como fator de proteção para as doenças cardiovasculares e aumenta a sensibilidade da insulina. Então, o problema, gente, não é ter
ter gordura, porque a gordura na medida certa, ela ajuda a regular funções corporais. O problema é o quê? O excesso de gordura. Por isso que na nutrição nós temos um limite mínimo e máximo de gordura, porque a pessoa não pode ter pouquíssima gordura, porque aquelas funções ali ficam prejudicadas, mas elas também não podem ter muita gordura, causando aí doenças. Então tudo é uma questão de equilíbrio, porque quando a pessoa tem muita gordura, essa adiponectina, apesar de ter uma função protetora, quem tem muita gordura, ela deixa de funcionar, então ela não funciona. Da mesma forma, a leptina. A leptina tem uma função muito importante na questão da saciedade, do aumento do gasto energético, mas devido ao excesso de gordura, ela tem também problemas, principalmente para exercer sua função. A questão então não é ter gordura, a questão é sobre a quantidade de gordura que a gente tem no nosso corpo. Então, assim, a pessoa, quando ela tem um grau elevado de gordura, a chamada obesidade, esse tecido adiposo dela não é um tecido adiposo normal, e sim um tecido adiposo inflamado, porque aqui tem muito mais células de defesa do que aqui. E essas células de defesa são células mais inflamatórias, como, por exemplo, o TNF-alfa, as interleucinas. Então, esse tecido adiposo aqui, ele é um tecido inflamado. Então, esse tecido inflamado, cheio de gordura aí, ele comprime os vasos sanguíneos. E quanto mais ele comprime esses vasinhos que está aqui, pior é, porque a hipóxia, que é a falta de oxigênio ali, faz com que mais células de defesa se recrutem para esse lugar. E quando a célula de gordura se rompe, quem faz a digestão dessa célula é a célula de defesa, fazendo com que cada vez mais haja uma ativação aí do sistema imune, e essa ativação do sistema imune com a produção de substâncias inflamatórias, como as interleucinas e o TNF-alfa, faz com que a insulina tenha uma dificuldade de agir no seu corpo. E se ela não consegue agir colocando a glicose para dentro da célula, essa glicose fica aumentada no sangue, e isso ao longo do tempo gera a famosa diabetes. Mas além da diabetes, outras doenças também podem surgir, como a aterosclerose, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, hipertensão arterial. Por isso que a quantidade de gordura está diretamente associada com a questão de saúde física. Então, há dois tipos de gordura: a gordura subcutânea e a gordura visceral, sendo que essa gordura visceral, ela está o quê? Em frente dos órgãos, causando doenças. E essa gordura visceral, que é a gordura mais perigosa de todas, que é aquela gordura inflamatória que vai causando doença. Por isso que a resistência à insulina, causada aí pelo excesso de substâncias inflamatórias, favorecem doenças como hipertensão, como alteração do colesterol, do triglicerídeo, a aterosclerose, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, por isso que nessa dieta é super importante ter alimentos anti-inflamatórios, né? Como chá verde, chá de hibisco, como o suco verde, como o vinagre de maçã, porque todos esses aqui vão combater a inflamação causada por esse tecido adiposo aqui. Por isso tem de melhorar e muito a sua saúde. Então, como diminuir a gordura? A diminuição da gordura vem principalmente pelo déficit calórico. Então, quando você faz um déficit calórico diário, essa gordura aqui você vai necessitar gastá-la. Então vai reduzindo o conteúdo de ácido graxo que tem aqui dentro dessa célula. Quando você faz atividade física, você também aumenta o número de mitocôndrias no seu músculo e também aqui nessa parte aqui da célula. Então não fica essa gordura amarela, ela fica uma gordura o quê? Mais clara, que nós chamamos de tecido adiposo bege.
Esse tecido adiposo bege, ele é um tecido muito mais ativo do que esse tecido adiposo branco. Não chega a ser igual ao músculo, mas é um tecido muito mais saudável do que esse aqui. Então, para quem deseja diminuir gordura, a atividade física auxilia demais, porque ela vai murchando essa célula aqui, vai reduzindo o conteúdo de gordura, vai aumentando a quantidade de mitocôndrias, esse tecido vai ficando mais ativo, gastando mais energia e te dando mais saúde. Então, por isso que é fundamental fazer atividade física e também associar a alimentação. Então, é assim, gente, que a gente consegue diminuir gordura. Então, pessoal, vocês viram aí a diferença do tecido adiposo para o tecido muscular? Como é importante perder aí o quilo de gordura e ganhar músculo? Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like aí para ajudar no crescimento do canal. Tchau, até o próximo vídeo.